A paz do Senhor Jesus, nossos queridos. Que bom que você está aí, a paz do Senhor Jesus, irmãos e amigos. Estamos no programa da TV Manaim, é o nosso quadro Crescendo na Igreja Cristã Maranata, que você já conhece, já acompanha e tem visto, ouvido os testemunhos, as experiências, os relatos de irmãos, de pessoas que tiveram o privilégio, a oportunidade de crescer também na presença do Senhor. Então, cada episódio discorremos de um fato, de um tema. Hoje é um tema super especial. Estamos na época do Natal, glória a Deus, e o nosso tema não poderia ser outro. Então, o tema hoje que vamos participar é Natal. Nasceu o Salvador, glória a Deus, maravilhas. Irmãos, eu estou até emocionado hoje de trazer os nossos grandes amigos, os nossos companheiros de caminhada de longa data, irmãos que estiveram ao nosso lado, ombro a ombro, no ministério, que é a experiência que nós temos na nossa igreja, e você tem na sua igreja também, certamente, mas hoje é com muita alegria e com muita emoção que apresentamos nossos amigos, Pastor Sérgio, Paz do Senhor Jesus, Pastor Sérgio, Márcio, todos. Pastor Cleomar, a Paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Márcio. Vocês são difíceis de trazer aqui, sempre uma desculpa, sempre. Mas olha, hoje é um programa especial e eu trouxe vocês aqui e realmente uma alegria muito grande recebê-los no nosso estúdio, queridos. Muito bom estar com vocês. E até ouvi dizer essa semana, Pastor Sérgio, que não sei porquê, que vocês começaram a sofrer de úlcera, é verdade? Nós ficamos tanta prova que passamos que A úlcera. a úlcera chegou porque sabemos que nós íamos gravar. Mas você que é tão extrovertido, né? Mas vocês que são tão divertidos e ficaram nervosos? Ah, Pastor Márcio, o Sérgio ele é diferente, né? É diferente, né? Mas a gente fica bastante nervoso. Ah, é? Mas você também é tão extrovertido, Cleomar. Vocês são sinônimos de alegria onde vocês vão. Ficaram nervosos de vir aqui? Bastante. Bastante? Bastante. Dormiram bem essa noite? Não, Márcio, Não. não dormimos. Na verdade, não dormimos. Mas vocês estudaram bem o tema que eu passei para vocês, o roteiro que eu passei para vocês? Nenhum. Nenhum? Estudamos nada. Nada, Márcio, nada, Márcio. Nós viemos aqui para falar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Maravilha. Queridos, na verdade nós não passamos nenhum roteiro para os irmãos, né? Claro, temos um tema hoje. Até gostaria que o pastor Cleomar lesse para nós o tema de hoje sobre Natal. Nasceu o Salvador. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 10, Pastor Márcio. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que maravilha! Boas novas de grande alegria. Meus amados, como nós falamos aqui, trouxemos dois convidados, dois pastores, Pastor Cleomar, Pastor Sérgio, que são amigos de longa data e servem o Senhor em suas igrejas, mas a característica dos queridos companheiros é a grande alegria. Onde nós estamos, onde eles estão, é alegria e diversão garantida. Que bênção, né? E hoje trouxemos ele também para nos alegrar, para alegrarmos juntos, afinal de contas, né? Nessa época, é época de alegria, é época de encontrar os parentes, é época de capricharmos aí na mesa, né? De um banquete, é época de renovarmos as nossas esperanças, porque o Senhor Jesus, na nossa vida, é sinônimo de alegria e alegria da salvação. Muito bem, Pastor Sérgio e Pastor Cleomar, eu gostaria de deixar vocês à vontade, primeiramente, para falar. Vocês são amigos de infância? Fala da origem de vocês.
Nós fazemos já 40 anos que nós somos amigos. Nós nos conhecemos numa fazenda, onde tinha mais de 300 pessoas. O Cleomar morava numa cidade chamada Ribeirão do Pinhal, e ele veio para essa fazenda morar. E ali, nos primeiros dias, já ficamos amigos. Que trabalho vocês faziam lá? Era parte de lavoura, era corte de cana, café, era esse tipo de serviço braçal. Na época, hoje é maquinário, né? Mas Uhum. na época o corte era manual, né? Manuel, pastor Márcio, era Manual ou manuel? tudo braçal, né, que eles Braçal. falavam. A gente fazia tudo no braço, na força, Sim. mas foi momentos tão maravilhosos que nós vivemos, né? Porque nós nem imaginávamos que tudo aquilo já era um projeto de Deus nas nossas vidas, né? Essa Então, amizade nasceu ali. Nasceu no ali, canavial. no canavial. Márcio, olha para você ver como que Deus, se eu tivesse algo, Deus olhando, eu fico imaginando que foi assim. Ah, Nós dois sempre trabalhamos juntos, sempre até na lavoura, as nossas esposas são primas. Um dia nós estávamos carpindo café e eram umas 3 horas da tarde. Aquele dia, Deus estava preparando 2 pastores. por quê? Porque naquele dia, 3 horas da tarde, não tinha nada para nós sairmos de lá. Porque era um lugar de 300 e poucas pessoas, era um lugar, todo mundo que conhece lá não só fala bem, queria nunca acabasse aquilo. De repente, umas 3 horas da tarde, eu falei para o Cleomar, vamos embora para Londrina? Ele olhou para mim assim assustado, falou, vamos. Do nada, assim? Do nada. Aí eu falei assim, então vamos a gente fala carreador, né? Vamos lá pro carreador, porque aí amanhã nós já vamos embora. Aí, e para explicar isso, meu pai era administrador da fazenda, meus amigos todos lá, nossa família toda lá, aí vamos embora. Sem dinheiro, sem nada. Outro dia nós estávamos lá pedindo carona para vir para Londrina. Sem proposta nenhuma. Nada. Viemos, o Cleomar falava assim, você é falador? Você vai na frente. Eu vou atrás porque aí eu dou um jeito, né? Aí eu falei, vamos. Viemos, pedimos carona, de carona em carona, chegando em Londrina. Chegamos em Londrina, aí o meu sogro morava lá. Ele falou, você vem pra cá que eu tenho 2 cômodos aqui. Aí o Cleomar tinha uns amigos lá, falou, vem. Viemos na mesma mudança para Londrina. Pra você que Deus fazendo, Deus agindo. Sim. Aí viemos para Londrina, chegamos em Londrina, aí eu tive 2 serviços na minha vida. Eu registrei com 12 anos na lavoura e fui gráfico. Eu tenho 32 anos de gráfica. Né? Até a minha advogada está aqui, já me aposentou, né? Sou um senhorzinho já, né? Mas olha para você ver, que Deus fez agora assim na parte da obra. Eu vou ser rápido aqui, as coisas é rápido, né? Aí, passaram-se 4 anos e nós estávamos, eu trabalhando na gráfica e o Cleomar sempre foi metalúrgico. Sim. Mas dentro de mim havia algo precisando de Deus. Sede. Uma sede de Deus. Aí eu falei assim, eu saí lá fora do meu trabalho e fiquei olhando para o céu. Uma moça falou assim, você não quer ir na igreja? Eu falei, vou. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Aí, é uma história grande, eu vou resumir. Aí, eu comecei a ir em uma igreja, estava bom já, para quem não tinha nada, estava muito bom. Mas faltava algo ainda. Aí, minha mulher, ela ia na garagem da irmã lá, que é da Maranata. E ela me dizia, Sérgio, vamos lá na garagem, que lá o Senhor fala. Eu falava para ela, mas você acha que eu vou deixar de ir da minha igreja grande para ir na sua garagem? Aí ela falou, vamos lá. Aí numa quarta-feira eu falei, eu vou lá na garagem. Cheguei lá, meu Senhor, a recepção no portão já me agradou. Aquela recepção, aquele carinho, aquele senhorzinho me levou até o local. Eu sentei no último banco, né? Porque afinal eu era o Sérgio de uma igreja grande, né? Aí sentei lá, fiquei todo, mas ali eu fui Visitado. Fui abaixando, e a minha mulher lá na frente, sem saber de nada,
e eu sentado lá atrás, mas ali o Senhor já estava falando ao meu coração. Ali eu sabia que... Mas eu não relutei. Aí, quando foi num sábado, não sei que dia foi mais ou menos, numa quarta-feira, aí eu estava na minha casa deitado, aí chegou um japonês com violão, mais 4 desafinados lá, e eles cantaram assim: só Jesus te pode dar o que procuras. Glória a Deus. Só Jesus, não precisou mais. Aquele japonês chamado Pastor Márcio, que de evangelista tem pouca coisa, ele falou para mim assim: você vai lá na igreja do centro domingo, de manhã. Eu falei, eu vou. E naquele dia que eu fui lá de manhã, nunca mais. Glória a Deus. Aí o Cleomar, na mesma época, ele começou a buscar o Senhor. Maravilha. Depois eu quero contar como é que eu fui lá chamar ele, se ele quiser falar agora como é que ele começou a buscar o Senhor, né? E você, Cleomar? Como é que foi seu início, as suas origens, Cleomar? Então, pastor Márcio, é bem parecida com a do Sérgio. A gente conheceu em 1985, né? E essa trajetória toda que o pastor Sérgio disse. Mas no meio dessa trajetória, pastor Márcio, aconteceu algo que era um imprevisto. Sim. Nós não sabíamos na época. Eu jogava muita bola, né? Eu tinha, na região, tinha aquela fama de jogador. E quando ficaram sabendo que a gente vinha embora para Londrina, nos chamaram lá. Chamaram eu e o Sérgio na usina. O diretor da usina nos chamou e fez uma oferta quase impossível não aceitar a oferta. Para a gente ficar na usina, jogar bola, o Sérgio trabalhar ali. Mas dentro de nós, dentro da gente, o Senhor já tinha um chamado, né? Maravilha. Aquela alegria, o desejo de vir para Londrina. E o meu chamado foi muito interessante também, bem parecido com o do Sérgio. Como eu gostava muito de futebol, eu cheguei em Londrina e não conhecia ninguém, uma cidade muito grande, perto de Alvorada do Sul, que era 14 mil pessoas. E eu fui numa chácara, e exatamente o pastor Márcio que nos chamou. Eu era novo convertido, nessa garagem que o Sérgio disse, me chamou, falou: Cleomar, vamos na garagem, que eu conheci o Senhor, vamos conhecer o Senhor também. Eu fui, pastor Márcio. Mas estava bravo quando eu fui chamar ele. Ali foi a primeira vez? Foi. Aí eu entrei na garagem e o Senhor falou comigo, falou que tinha uma obra realizada no meu coração, mas ainda existia vazio dentro da minha alma, né? Sim. E um dia o Senhor me chamou para ir para uma chácara. O Senhor nem se lembra, muitos anos atrás. E quando eu entrei nessa chácara, eu falei: Senhor, eu fiz um pedido para o Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor conhece a minha vida e sabe que a minha dificuldade hoje para servir o Senhor é jogar futebol. É o futebol. É o futebol. Mas eu queria que o Senhor me desse um sinal aqui, que eu entrasse nesse lugar e tivesse alguém com uma bola. Sim. E quando eu entrei lá na chácara, estava lá o Mateus pequenininho brincando com aquela bola. E eu falei: Senhor, o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida, no meu lar. E uma criança de 7 anos começou a cantar um louvor. Sim. Muito tempo atrás, seguir-te-ei por onde quer que eu vá. E a minha esposa começou a chorar, pastor Márcio. Chorar. Eu cheguei perto dela, falei: amor, o que está acontecendo? Ela falou: amor, não sei. Alguma coisa aqui dentro de mim está mudando. Pastor Márcio, era a alegria da salvação, sabe? A partir daquele dia, nós nunca mais, né? Definiram, né? Definimos, a tristeza nunca mais entrou na nossa vida, a alegria da salvação. Glória a Jesus. Tudo motivo dessa obra, né? Márcio, eu saí da igreja do centro, eu saí, não fui nem na minha casa, fui lá na casa dele, né? Falei: ô Cleomar, Deus fala. Ele falou assim: rapaz, tô decepcionado com tanta coisa aí, rapaz, de igreja. Eu não sei se eu quero saber mais disso, não. Eu falei: Deus fala. Deus falou comigo lá. Ele falou assim: então eu vou lá ver. Ele é teimoso, né? Ele é marrento. Ele falou: então eu vou lá ver. Aí eu falei assim: ô Cleomar, Deus fala. Rapaz, ele chegou, eu fui lá convidar ele. Ele foi diácono primeiro, foi ungido primeiro, foi pastor primeiro. Passou a perna. Passou a perna em você. Aí chegou na igreja e a partir daquele momento ele foi para a igreja do centro, eu fiquei em Cambé. Aí a partir daquele momento
Mas o que eu sempre fico imaginando nisso aqui, Márcio, é 2 garotos num dia, 3 horas da tarde, no meio de um cafezal, o Pai da eternidade, ele estava olhando e falando assim, eu tenho 2 pastores? Que maravilha, né? É algo impressionante se você pensar assim, porque para nós dois aqui, é impossível sairmos daquele lugar onde a gente estava. Nós éramos amados lá. As pessoas gostavam demais da gente, nós gostávamos demais daquilo. Aí, de repente, nós fomos chamados, aí ele ficou em Cambé, foi para o centro, fiquei em Cambé. À noite, ele foi levantado diácono lá no centro. No mesmo dia, eu fui levantado diácono lá em Cambé, foi feito Que maravilha, né? diferente. Depois, ele foi ungido, aí eu já demorei um pouquinho, né? Porque o senhor, por não ficar uma vaidade, dizia, você é o pai da fé, né? Aí, assim, sempre foi um prazer, mesmo o Cleomar sendo ungido antes, meu Deus, sempre foi um prazer para mim isso acontecer. Aí depois ele foi pastor, foi até pastor meu por um tempo. Brigou comigo. Ficou bravo comigo um dia. Merecidamente. Merecidamente. Ele falou assim, me colocou no lugar um dia. É ótimo, né? Não, mas isso aí foi bom, né? Pra gente aprender que a obra, ela é do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa obra, ela mudou nossa história. Se não fosse a obra, algumas pelejas que tivemos, nós não suportaríamos. Mas a obra... Deu suporte. Nos deu força, ela nos fez servos, nos fez homens. Amém. Não só servos, mas homens, porque nós temos compromisso no nosso trabalho, com a nossa família, nós amamos a nossa esposa, né, nosso casamento, então... Netos. Netos isso é artigo de luxo, né? Netos é artigo de luxo, neto é coisa para se falar de boca cheia, né? Porque a pessoa, até filho, ela é alegre, Márcio. Mas depois que ela tem neto, ela é feliz. E você tem motivo de sobra para sorrir. Que maravilha. Já é uma igreja na sua casa. Já é uma igreja lá. Hoje estava tudo lá em casa. Lá. Amém. Queridos, nós estamos aqui à vontade, ouvindo o testemunho de 2 amigos, mas nós sabemos que essa experiência dos irmãos são experiências que acontecem em todos os lugares da obra, porque cada um de nós e cada um dos irmãos, pastores, obreiros, servos e servas, também tem uma história de vida para contar. Eles foram tirados ali, né, da roça praticamente. Hoje são 2 pastores e têm honra de ter trabalhado lá. Não tem nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário, eles foram forjados pelo Senhor, como Eliseu foi forjado ali nas juntas de boi, mas no chamado desses servos estão aqui honrando o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, é um testemunho que é seu também. Testemunho nosso, da obra do Espírito Santo, é um testemunho da Igreja Cristã Maranata, daqueles que vivem e têm a sua história marcada por vitórias, por lutas, mas por grandes vitórias, porque estamos vivendo a obra do Espírito Santo e cuidados por um corpo que nos ama. É uma igreja que ora por nós, pastores são muito mais do que irmãos, amigos, né? Vivemos uma família maravilhosa e rodeado principalmente pelo grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, que bênção, né? Ouvirmos o testemunho dos irmãos, aquilo que é a nossa realidade, a realidade dos irmãos lá do norte, do sul, leste, oeste, do exterior, experiência de pastores e irmãos de toda essa obra, e com isso nós estamos glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero perguntar aqui aos companheiros, pastores Cleomar e Sérgio, o nosso povo é um povo feliz? Pastor Márcio, nós somos mais do que felizes, entendeu? A Bíblia fala que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Nós temos uma alegria, Pastor Márcio, que não é uma alegria momentânea, né? De momentos. Nossa alegria é dentro da nossa alma, né? Nós somos um povo feliz. Glória a Jesus. Porque a obra do Espírito Santo, ela nos traz essa alegria, né? Essa segurança.
Então nós estamos aí aproximando de dias de festa, né? Isso. Grandes festas, comemorações, né? Comida gostosa, né, pastor Sérgio? Isso. Mas a maior alegria que nós temos é ter a alegria da salvação, a alegria que o Espírito Santo nos proporciona a cada dia, né? Pastor Sérgio, aqui o anjo que trouxe a notícia diz assim: vos trago novas de grande alegria. Como o pastor Cleomar falou, não é uma alegria comum. A grande alegria é a alegria da salvação, não é isso? A alegria da salvação, ela traz esperança. Glória a Deus. Ela traz sentido na vida. Glória a Deus. Né? Eu sempre falo na minha igreja o seguinte, dos dia 2, dia 3 de janeiro, eu falei assim, no dia 31 de dezembro, no dia 20 de dezembro até o dia 31, nós vamos contar experiências de vitória. Então, a nossa vida é novas, né? Aleluia. Boas novas. Boas novas. Grande alegria. Né? Não tem notícias antigas. É todo dia uma notícia nova, uma notícia boa, né? Você vai na igreja, não tem um dia que tem um irmão que tem uma experiência, a minha neta sempre, às vezes ela aprende um louvor, chega na minha casa toda feliz, aprendemos louvor, estamos felizes, né? Eu vou daqui para Manaim agora, daqui para Londrina, da Maringá para Londrina, eles vão dentro do carro cantando, que tocando, né? Então a nossa vida, ela é de experiência, glória né? a Deus. De boas novas. A palavra fala aqui, pastor Sérgio, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, exatamente nós isso. somos fortes porque nós temos a alegria do Senhor no nosso coração, né, pastor Márcio? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Não é pequena coisa não, né, Cleomar? Muita coisa, é grande coisa. Hoje, vendo vocês prósperos, graças a Deus, formaram suas famílias, estão usufruindo dos frutos do que plantaram, filhos, netos, e as igrejas, né? Vocês são dois servos pastores, com característica de evangelistas. É muito bom ouvir acerca dos trabalhos, pontos de pregação que estão sendo levantados agora. Consagramos, né, pastor Cleomar? A igreja do Mutirão. Mais uma igreja super lotada, né? Muito boa. O pastor Márcio esteve lá com a gente, pastor. Você também. Tinha né? mais gente fora que dentro, né? Muita gente lá fora. E nós estamos também com outro trabalho ali no Santo Amaro, né? Que maravilha. Já tem ali um grupinho de 20, 25 irmãos, né? Então, o Senhor tem essa alegria do Senhor, né? Nos dá essa força, saber que mais um ano, né? Isso. Está se findando praticamente e o Senhor tem nos dado essa alegria, né, pastor? Deus fala, Deus cumpre. Irmãos, a experiência aqui dos pastores são experiências que vivemos nesta obra. Ouvimos com muita alegria notícias lá que o Senhor tem feito na Europa. Glória a Deus por isso. Você sabia que no Nepal, Sri Lanka, Butão, Índia, Indonésia, a obra do Senhor está prosperando? Que maravilha, né? A obra do Senhor na África, o continente africano, aqui na América Central, na América Latina, que coisa incrível que o Senhor tem feito no nosso meio. Pastores de outras denominações que estão conhecendo a palavra revelada, a doutrina revelada, lá na América do Norte também, todo o nosso país, Amazonas, no Acre agora a missão, lá no Acre, no interior da Bahia. Aleluia ao Senhor pelo crescimento desta obra. A nossa experiência não é nossa, mas é da obra do Espírito Santo. Que coisa boa! E nós vamos encerrar este episódio agradecendo muito a presença dos irmãos. Eu queria primeiramente, Cleomar, que você pudesse dar uma saudação aos irmãos da obra, do jeito que você quiser, acerca da bênção, da alegria de fazer parte dessa obra. Pode olhar para essa câmera aqui e se despedir e saudar os irmãos. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria dizer para os irmãos que fazer parte desta obra é um privilégio, né? A Bíblia fala que não foi nós que escolhemos o Senhor, né? Mas foi o Senhor Aleluia. Que nos escolheu para esta obra. Então, você que nos ouve, que nos assiste, essa obra é a nossa alegria, né? É tudo que nós temos, a nossa família, a nossa vida, está tudo em torno desta obra. Então, ama o Senhor cada dia, né? Dedique a sua vida ao Senhor, realize essa obra,
que tudo que fazemos para o Senhor nos Aleluia. prospera. Louvado Graças seja a o nome do Deus. Senhor. Amém. Pastor Sérgio também pode dar sua saudação. Pastor Sérgio, eu ouvi dizer que você, né, que saiu daquela origem, você tá dando uns pulinhos lá no Paraguai, né, em Cidade do Leste. La Paz é Senhor. La paz, Senhor, hermano. Como estás? Muy bien. Então, pastor Sérgio, pode fazer a sua saudação também? Márcio, primeiro eu quero agradecer muito a Deus por ter esse meu amigo aqui, como meu companheiro de caminhada, de pastor, de irmão. E agradecer a todos quantas orações que a gente sabe que é feita pelas nossas vidas. Agradecer a cada irmão e dizer uma coisa para cada um: vale a pena servir ao Senhor nesta obra. Servir ao Senhor nessa obra é a certeza da vitória amanhã, porque o Senhor, Ele já sabe do amanhã. Então, sirva, coloque a sua vida à disposição, seja aqui, seja nossos irmãos no Paraguai, seja na Espanha, em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas seja servo. Aleluia. Ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame a obra do Espírito Santo e coloque a sua vida à disposição. Sendo assim, Deus vai te usar, Deus vai abençoar a sua vida, que o Senhor abençoe a cada um, a paz do Senhor Jesus. Amém. E esse amigo aqui? Márcio. Será que eu mereço um abraço? Você é um prazer, Márcio. Você não é um amigo, você é aquele paizão nosso. Eu consegui Obrigado trazer por tudo, vocês Márcio. aí, Cleomar. Márcio, não tem nem palavra para explicar, meu amigo. O que você significa para nós? O que é isso? Meus queridos, vamos aqui nos despedir dos nossos irmãos queridos, das igrejas, né? De todos vocês. Que bênção poder falar do nosso Senhor, a razão do nosso viver. É a nossa maior alegria, a nossa esperança. E a obra nos proporcionou tanta coisa boa, né? Como esses amigos que estão aqui, nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus.